Então vamos lá, pessoal. Aula 2. Passar um pouquinho sobre o que é a interface em alguns detalhes, né, como é que funciona a interface do Blender. E não vou explicar a interface inteira, né, do programa, até porque não faz nenhum sentido. A gente está no início ainda. Dali a gente já passa para criação de objetos para ficar mais divertido, né, vocês poderem colocar a mão na massa aí e trabalhar no Blender, que é a coisa mais legal que tem. Bom, passamos aqui na aula 1 a parte de navegação, né, onde vimos ali a órbita, o pan, o shift, né, e o nosso cubinho que estava aqui, ele ficou deletado. Então o que a gente tem aqui no nosso espaço vazio agora? Né? A gente tem um chão, e se eu renderizar isso aqui agora, se eu fosse renderizar essa cena aqui na aba de render, eu não tenho nada, né? Não tem nada acontecendo. Posso olhar minha câmera aqui, eu tenho um vazio, né? Seria o caso de eu observar a câmera aqui e na minha visualização não tem nada. Então vamos dar uma olhada aqui em cima. Tem coisas muito importantes aqui. Tá? Aqui, como eu falei, a gente tem o menu com as funções mais básicas ali, de edição, de salvar, de importar, exportar, né, no menu. Tem as preferências, tem para você voltar o que você já fez, né? E a aba de render para animação e para imagem. Além disso, você tem como controlar as janelas que estiverem abertas e a parte de help, que a gente não vai usar muito, né, já que a gente está fazendo tutorial. A gente segue a interface, tá? O Blender ele traz aqui essas tabs que são conhecidos como workspace. Então a gente vai ter aqui um workspace que ele é uma área de trabalho para que você tenha uma configuração da cena já toda apropriada para você fazer ali a construção de um modelo. Nesse caso aqui, a aba layout, ela fica pronta para você montar a tua cena, construir todo o layout da cena. É uma aba que é recomendada que seja assim. Você pode alterar e tudo mais e salvar, né? E aqui tem outras abas que cada uma vai ter uma composição de janelas para facilitar a sua vida. No caso da modelagem, ele tira a barra de animação, né, a timeline, porque não faz nenhum sentido você querer ter uma timeline quando você está modelando um objeto. Depois que você terminar de modelar, você pode animá-lo e tudo mais, você volta lá no layout. Né? A parte de escultura vai trazer uma tela bem vazia com um objeto, né? No caso seria uma esfera aqui, alguma coisa para começar, né? E assim segue, né? A gente tem a parte de edição UV, que é para você abrir uma malha, aquela malha anterior que eu abri do cubo, eu coloquei aqui cada textura que eu queria e deixei salvo, né? Pode ter essa parte aqui de textura de RGB, onde você vai pintar uma imagem, né, dentro do Blender. Pode, enfim, aqui a gente vai seguir, vai ver com calma todas essas abas aqui. Cada uma vai ter a sua função ou seu conjunto de janelas. Então, se você quiser voltar para a inicial, é só vir aqui em layout. Então, se você tiver mudado sem querer, né, você vai ver, vou cair aqui no Geometry Nodes. A gente vai ver lá para frente como usar esses nodos de geometria para desenvolver outras geometrias mais complexas que tenham replicação aí de primitivas, mas é só uma mudança de layout. Então ele facilita aqui a mudança do layout para que você trabalhe vendo outras janelas, tá? Não significa que se você precisar de outras janelas aqui de visualização, você também não consiga fazer aqui na aba layout, tá? Na parte de visualização aqui, na hora de
fazer a navegação aqui, eu posso utilizar aqueles atalhos que a gente tem. Então ele tem o left, o right, up, down, onde a gente pode fazer ali uma navegação também. Vou apertar aqui para vocês verem. O 8, tá vendo que eu estou apertando o 8 aqui? Não pede 8. Ele vai subindo e o 2 ele vai voltando para cima e para baixo, né? Vou colocar aqui na nossa cena um objeto. Então aqui a coisa começa a ficar mais interessante e a gente pode fazer o uso da interface para a gente começar a trabalhar. Estou no modo layout aqui. Esse carinha aqui, ele é muito importante. Se chama Outliner. Ele está aqui, né, por padrão, ele fica aqui nessa parte e ele é a sua coleção de objetos na sua cena, onde você pode ter agrupado em pastas, você pode ter uma seleção, uma coleção aqui só de geometrias, você pode ter uma coleção só de luzes, de câmera, depende de como você gosta de se organizar, mas é muito importante que ao longo das cenas você vá nomeando cada objeto e já criando essa cultura de que é importante o que tiver na sua cena você saber o que é, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui uma criação de uma geometria, tá? Então eu posso vir aqui em adicionar esse add e vou escolher aqui uma geometria, uma primitiva, que pode ser um cubo, uma esfera, um cilindro, um cone, tá? Vou iniciar com o cubo, que é o padrão. Que legal da gente ver aqui, toda vez que a gente cria um cubo, a primeira vez que eu crio ele e não clico em nada, ele deixa aberto aqui uma janela que diz o tamanho do cubo que vai ser criado, onde ele vai estar localizado no X, no Y e no Z. Então ele está no 0 e a rotação também. Então se eu já quiser criar um cubo ou uma primitiva em algum lugar da cena específico, né, eu já posso criar. Esse cubo aqui, se vocês observarem, ele está com 2 metros. Não faz muito sentido a gente ter um cubo de 2 metros, né? Vou fazer um cubo menor, um cubo de 1 metro aqui, e vou fazer uma movimentação desse cubo para que ele suba e fique paradinho aqui no meu chão, tá? Então eu apertei a tecla Shift e trouxe ele aqui para ele ficar apoiado no meu chão. Maravilha. O que eu deixei aqui para vocês? Inicialmente o eixo Z ele pode não estar ligado aqui, que é esse carinha daqui. Então essas janelinhas aqui elas vão trazer informações, se eu quero deixar o chão ligado, se eu não quero deixar o chão ligado, eu venho aqui em Floor e deixo ele ligado ou ele desligado. E quantas subdivisões eu vou querer, qual a escala, né? Então eu quero ele numa escala menor, eu vou diminuir para que ele tenha ali uma escala um pouco menor e eu consiga fazer, no caso aqui, ponto 5, ele vai estar com a metade da escala que ele estava anteriormente. Se eu colocar em 1, ele vai ficar a cada quadrado desse aqui, eu vou ter 1 metro. Tá? Então o sistema de unidades aqui está em metros e para cada quadradinho desse é uma forma de, como se fosse um papel milimetrado, né, que a gente vai ter aqui, que ajuda na hora de você ver no topo, né, esses quadrados aqui, ele faz subdivisões. Então aqui eu vou ter as subdivisões de cada quadrado desse e vou poder visualizar minha primitiva aqui dentro da viewport. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Bom, criei meu cubo, tá lá, prontinho. O que eu vou fazer agora, pessoal? Criei aí um cubinho no Blender de vocês, né? Vocês podem vir aqui no menu de adição, Mesh, cubo. Ou, se não quiser ter o trabalho de ir lá em cima, clicar, o atalho para criação de novas primitivas, de novas câmeras, novas luzes, que é muito utilizado, é o Shift A.
Shift A ele traz o menu para cá e você, então, onde eu tiver com o meu mouse aqui, ele vai abrir o menu, tá? Vou tirar daqui, não vou criar ainda. Vou deixar o meu mouse aqui paradinho. Então, Shift A, ele vai vir para cá. E eu vou criar agora um plano. Um plano é um chão, aqui que ele vai vir já bonitinho, dentro do que eu quero, que é a localização 000, né? Então ele está no 0 do X, 0 do Y e o 0 do Z. Tá bem coladinho no chão. E eu vou colocar esse cara daqui com 6 metros. Ou seja, ele é um chão para o meu cubo. E eu estou visualizando agora dois objetos. Vamos dar um pulo ali no Outliner e vamos ver como é que está isso na cena. O que eu tenho aqui? Na minha cena, uma câmera, que ela está representada por esse ícone. Quando você clica no objeto aqui, fica muito mais fácil, que você sabe exatamente quem é quem. Ele fica com esse outline laranja na cena. E eu sei que eu estou com ele selecionado. Então aqui, a minha luz está selecionada. É uma point light, que eu posso modificar depois. A minha câmera está selecionada agora. Meu cubo e o meu plane. Tá? Então uma cena bem simples. Podem criar aí um plane de 6 metros. E um cubinho que vai estar reduzido. E ele vai ficar em cima. Exatamente em cima. Então, na aula anterior, vamos lembrar, a gente apertava 1 para ver ele de frente, apertava o 3 para ver de lado, o 7 para ver no topo. Então, olha como fica interessante aqui essa visão de topo. Eu vou dar um pan aqui para poder deixar ele bem onde eu quero visualizar, como a cena toda, né? Se eu quiser ver ele com mais detalhes aqui, eu vou dar um zoom. E para fora, o zoom, eu consigo ver a cena inteira. O que eu selecionei aqui? Tudo que está na cena e ficou tudo selecionado no meu outliner. Então ficou tudo laranjinha aqui. Quando não tem nada selecionado, fica tudo cinza. Selecionar o plano, fica laranja. Então eu tenho agora alguma coisa para visualizar na minha câmera. Vou vir aqui e vou apertar o meu íconezinho da câmera, e a minha câmera agora ela está vendo essa cena aqui. Vou voltar, vou sair dessa visualização e vou passar para vocês um outro atalho que é muito usado também, que é o zero. É o zero do teclado numérico, que é exatamente a mesma coisa. Então, quando eu clicar aqui num pad 0, significa que eu estou entrando no modo câmera e se eu clicar de novo, eu saio e volto para o modo perspectiva. Tá? Bem de boa, a gente já conseguiu aqui fazer um ajuste. O que eu vou fazer agora? Eu estou achando que a minha câmera ela está um pouquinho fora do que eu queria enquadrar, né? Então eu vou vir aqui na câmera, estou com ela selecionada. Vou apertar a tecla N de nariz. N. Bem útil essa tecla. E vou ver o que está acontecendo aqui na minha câmera. O que eu tenho aqui? Location é em que lugar do espaço ele está localizado. No X ele está com 6 metros. No Y ele está com menos 7 e no Z está com 6,3 metros. Quando eu quiser abaixar a câmera, lembra do elevador? A gente vai vir aqui e vai diminuir, tá vendo? Eu estou com 6,3, eu estou subindo. Estou subindo metros aqui, como se eu estivesse no elevador. Estou 10 metros, 11 metros. Então eu vou diminuir aqui, ó, como se eu estivesse descendo no elevador e chegando até onde eu quero. Bem simples, né? É só arrastar aqui, segura e arrasta. Tá vendo que o mouse com o botão esquerdo está apertado. Eu sei que é o eixo Z, porque o eixo Z é o eixo do elevador, né? Se eu quiser me aproximar dessa cena,
com a câmera, eu vou utilizar um pouco do X e um pouco do Y, né, para poder me aproximar, e vou vir aqui e vou encontrar o centro que eu quero para a minha cena. Tá. A partir daqui, eu já estou com o objeto onde eu quero, como se eu fosse fazer um render dele. Eu posso utilizar esses carinhas aqui, que são formas de visualizar a minha cena. Eu não estou fazendo render, eu posso fazer um preview de como vai ficar, ou como ele é quando ele está no modo bem simples, que é aquela rede de fios, onde ele faz o wireframe, que é o primeiro, né? Eu vou dizer que eu não mudei nada na cena, não mudei o material, não mudei nada. Eu só estou visualizando ele como uma rede de fios. Então eu tenho aqui os pontos, as linhas, né? E posso visualizar. Aqui eu vejo ele como um sólido. Então eu tenho Solid Mode. Ele está aqui sólido, sem material, sem nada. No terceiro, aqui eu tenho ele já como um preview de como ficaria minha cena, né? Então eu tenho aqui, vou até aproximar para vocês darem uma olhada. Eu tenho um cubo branco com um chão branco, e aqui uma sombra bem de leve que está sofrendo a ação de uma luz essa que está aqui. Então essa luz, ela existe aqui com uma determinada intensidade que eu ainda não setei. Ela está padrão, está com 10 watts e tal. Depois a gente vai mexer bem em luz, mas essa cena aqui, ela me conduz até essa iluminação. O que eu posso fazer aqui? Além, então eu vim aqui a primeira visualização wireframe, a segunda de sólido, a terceira de preview, e a quarta é como se eu estivesse usando um preview do render. O render que eu tiver escolhido aqui, né? No caso eu estou usando o Cycles, que é o render padrão do Blender, para cenas um pouco mais pesadas, com cálculo de iluminação, cálculo de geometria e materiais mais avançados. Então eu estou usando o Cycles aqui, e quando eu apertar esse carinha daqui, eu vou ter um comportamento bem mais real do que seria. Poxa, mas ficou super escuro, não faz, não está parecido com alguma coisa real. Sim, a minha lâmpada aqui, vou dar uma olhadinha com vocês aqui, a minha lâmpada está com 10 watts. Vou passar para 100 watts e vou apertar Enter. Então imagina que isso aqui é uma sala que está iluminada por apenas uma lâmpada de 100 watts, né? Bem fraquinha a lâmpada, não vai dar nem para saída, isso aqui ficaria bem escuro. Mas o que a gente pode observar aqui que é legal pra caramba? A luz está aqui e ela está iluminando a minha cena, e a minha sombra está vindo para cá. Então comportamento mais realístico, né? A gente aqui nessa cena, a gente tem, quando a gente vê essa viewport aqui com o material preview, a gente está só vendo as coresinhas, não está focado na iluminação mesmo. Quando eu venho para cá e faço um preview da minha iluminação, coloco minha iluminação em 100 watts, eu já começo uma brincadeira mais legal. Eu vou fazer um outro experimento aqui, vou colocar em 1000 watts, uma luz bem forte. A sombra fica bem dura, né? Como se fosse aqui o cubo mesmo, as arestas do cubo bem marcados, né? E eu pudesse fazer aqui um preview de como vai ficar a minha cena, tá? Então aqui eu tiraria ainda esse camaradinho aqui, botaria 0.5 para ele grudar bem no chão, tá coladinho no chão, e tem uma cena com uma luz, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse meu amigo aqui, essa minha luz,
e vou mexer no eixo Y. Vou trazer para cá, olha só que legal. Eu estou mudando. Lembra que o eixo Y ele é para frente e para trás? Então eu estou colocando a minha luz aqui para frente no eixo Y, pego só no verdinho aqui e vou levar lá para trás. Quanto mais longe eu levar, mais escuro vai ficar, porque a minha luz está lá longe. Então imagina que isso fosse um trem que está vindo, ele está vindo lá de baixo, e quando ele passa aqui perto ele traz a maior intensidade, e quando ele passa ele vai embora e a luz vai caindo. Então, se eu tenho uma cena onde o sol do meio-dia está acontecendo, todo mundo já teve ali um dia que saiu de casa e o sol de meio-dia estava rolando, e você fica com aquela sombra projetada embaixo de você. Ela está bem na sua cabeça ali e você tem a sombra projetada. Então a sombra ela vai se comportar de uma maneira mais verídica, né? A gente vai ter essa sombra que ela projeta de acordo com essa luz, que é uma luz pontual, como se fosse um pontinho daquele de luz que a gente coloca numa sala, e ela, de acordo com o que você movimentar, ela vai trazer ali um comportamento da sombra diferente, tá? Voltando para o modo sólido e saindo do modo de cena aqui da câmera, eu vou apertar o N de novo para esse cara daqui sumir. Esse menu lateral, ele aperta o N, ele some e aparece, some e aparece. Então o menuzinho que está aqui escondidinho, apertou o N, ele aparece. Ele serve para um monte de coisas aqui, inclusive para esse plugin que eu estou usando aqui, que é o Screencast, para vocês poderem ver a telinha aqui com o comportamento do mouse, né? E aí é só apertar o N e ele some de novo, tá? Tem vários tipos de luz, como vocês podem visualizar aqui do lado. Então pode ser uma luz tipo do sol, uma luz de spot, uma luz de área, como se fossem aqueles difusores que tem estúdio de fotografia. O Area Light é muito utilizado. Então você vai fazer um setup ali com 1, 2, 3, 4, 5 luzes, trabalhando em cima de um objeto. Vai trazer essas luzes, cada uma com uma intensidade diferente, pode ter um tamanho diferente, e aí você cria ali um setup de luz, né? Depois eu vou trazer alguns exemplos de luz de estúdio, e a gente vai ter como observar como é feita uma iluminação de um estúdio e trazer essa iluminação aqui para o Blender para a gente criar cenas que tenham uma iluminação mais realista, tá? Beleza, pessoal, então planinho aqui embaixo, tranquilo. Um cubo também criado aqui, né? Já temos 2 objetos na cena, mas eu queria colocar mais objetos aqui para a gente criar uma cena com pelo menos 3 primitivas e um chão, né? Então vamos pegar aqui o plano. Se você clicar com o botão esquerdo 2 vezes, ele vai abrir para você renomear. Então eu vou vir aqui e vou chamar ele de chão. Aperto o Enter, tá lá, se chama chão agora. O meu cubo, eu vou chamar ele de cubo, sem problema, posso chamar de cubo. Câmera e point, essa aqui eu vou chamar de luz inicial. Posso também colocar quantos watts eu quero que ela tenha, então posso botar aqui 1000 watts. Já quero que ela tenha 1000 watts, então posso criar uma cena para alguém e falar, olha, essa luz aqui ela tem que ter 1000 watts, e a pessoa já vai saber que ela vai ter que colocar aqui uma carguinha. Isso serve muito para o time de arquitetura, para quem vai fazer render pensando ali numa cena completa, né? Você não custa nada você fazer já as indicações, e depois você pode separar uma pasta só para luz, uma pasta só para geometria, enfim. Tem todo tipo de organização. Vou ensinar vocês a fazerem collection, deixar tudo bem organizado.
E câmera é câmera, não vou mexer na câmera. O nome dela tá legal, não precisa de acento aqui. Tá ótimo. Então o que eu vou fazer agora? Selecionei aqui o plano, né? Ou não preciso selecionar. Vou apertar, vocês já podem falar, Shift A, e vou criar agora uma esfera. Quando eu criar essa esfera, se vocês observarem, ela foi criada exatamente no lugar que está o cubo. E aí começa o engarrafamento. Por isso que eu falei lá na primeira aula. A gente tem que aprender a mover os objetos para a gente não ficar criando uma coisa em cima da outra e depois a gente vai acabar se perdendo. Então faz sentido que antes de eu clicar em qualquer outra coisa fora aqui, vamos com calma, tranquilo, tá? Vamos lá. Tem o meu amiguinho aqui, adicionar UV Sphere, beleza? Eu vou dizer quantos segmentos eu quero, quantos anéis eu quero e qual o tamanho dela. Eu quero uma esfera de 1 metro mesmo, para mim tá ótimo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir esses segmentos aqui para 16 e vocês vão observar que aqui a quantidade de lados que vai ter vai diminuir. Eu estou com 32. Quando eu colocar para 16 e eu der Enter, tá vendo que ele já ficou com menos segmentos aqui. E os anéis também são esses carinhas daqui da horizontal. Os segmentos são os da vertical e os anéis são os da horizontal. 3D, render, tudo relacionado a computação gráfica, computação em geral, sempre usa números que são divisíveis por 8 e por 2. Então aqui recomendado. Quando você está trabalhando um pouco polígono, 16 segmentos, eu costumo colocar 8 anéis aqui. Então tem uma esfera bem básica aqui, tá? Onde eu vou criar. Criei aqui, tá tudo certo, não tem um botão OK, não tem nada, é só clicar fora aqui, ó. Clicar em algum lugar fora, clicar no plano, cliquei fora. Pô, Flávio, eu queria editar agora esse cara, enfim, a gente já criou ele e ele já está aqui. No momento a gente não vai fazer nenhuma alteração, tá? Criei uma esfera de 1 metro e o meu cubo está aqui também. Vamos visualizar ele de frente aqui, essa cena. Ó, tá estranho, né? O meu plano está aqui, o meu cubo está aqui dentro e a minha esfera está aqui. O que eu preciso fazer? Essa esfera aqui ela tem 1 metro. Lembra lá daquele professor da aula de matemática que ele falava que um raio de um círculo, ele é a distância do ponto central até o vértice final aqui. Então, quando eu tenho uma esfera de 1 metro e eu quero jogá-la para cima aqui, vou fazer só um experimento com vocês para que vocês tenham ali a percepção do que acontece e depois vou fazer o correto para saber exatamente como fazer para apoiar esse carinha da forma certa no chão. Tá, vamos lá. Tô com ele no 0, no 0, no 0. Né? Esse pontinho aqui laranja ele diz exatamente onde está o centro e eu quero subir esse cara daqui 1 metro. Então ele tem 1 metro, quero jogar ele 1 metro para cima. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Beleza. Ó, eu coloquei a minha esfera exatamente apoiada em cima do plano. Então eu estou com ela aqui e o meu cubo está embaixo dela, aqui um pouco inserido. Vamos deixá-las um pouquinho mais parecidas. Lembra que esse cubo daqui, ele tinha um tamanho diferente. Ele tinha aproximadamente a metade
de quando ele foi criado. Então eu vou pegar esse cara daqui, vou botar em 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Beleza. Aí o meu carinha de transformação aqui também vai ser 0.5. Então, pessoal, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na cena, como é que tá, ó. Eu tenho uma bolinha que está muito mais parecida com o meu cubo agora, né? Consigo ver os dois. Vamos voltar lá e vamos tirar ele daqui, ó. Pego ele pelo bracinho aqui. Vem cá, meu amigo, vamos para cá, vamos arrastar ele para cá. Eles dois estão apoiados aqui no plane, né? E eu tenho agora dois objetos, sendo uma esfera e um cubo, tá? Vou vir aqui, vou renomear esse cara para bolinha. Beleza, então virou a nossa bolinha. Pô, mas ele tá feio, ele tá com um monte de polígono esquisito. Pô, não queria que ele ficasse assim, a minha bolinha queria que ficasse redondinha. Calma, meu amigo, vamos lá, respira fundo. Shade Smooth. Então a gente vai vir aqui, vai clicar nele com o botão direito. E ele vai fazer um cálculo aqui que interpola as normais para você ficar feliz da vida e visualizar ela mais suavizada, né? Então não está a melhor das bolinhas do universo, porque a gente está fazendo uma cena bem levinha, mas ele já ajuda a uma percepção de que a cena está mais bem construidinha, tá? Bom, para encerrar essa aula aqui, eu vou inserir mais um amigo aqui com o já tradicional Shift A, que vai ser o nosso grande parceiro aí durante muitos e muitos anos. Shift A, ele está sempre perto. Você tem como procurar uma geometria, a gente vai poder criar novas luzes, novas câmeras, trazer outros tipos mais avançados aqui de geometrias e até mesmo forças de vento, turbulência, enfim, tem bastante coisa que dá para criar. O Shift A é para você adicionar. Então, Shift A, Mesh, vou fazer um cilindro, né? Vou criar um cilindro aqui, cilindrinho, veio já mais nervoso. Fazer a mesma coisa, vou vir aqui, vou colocar só 16 para ele ficar pequeno. Na altura, aqui eu vou deixar 1 metro. E aqui eu vou deixar meio metro, então 0,5. Beleza. E aqui, ó, em vez de eu vir lá no location, depois que eu criar, eu já vou criar ele no lugar certinho. Então eu já vou botar ele 0,5. Pronto, já veio para cá. Se eu quiser ser já avançadinho aqui, ó, eu já posso jogar ele no eixo X. Ó, eu posso vir aqui e falar, eu quero que esse cara já nasça aqui, ó. Então já posso botar aqui menos 1,5. Beleza. Cliquei fora, tá criado a nossa ceninha aqui. Se eu clicar em um deles, eu vou fazer orbitar ao redor dele, né? Então eu vou visualizar aqui prioritariamente a órbita ao redor do objeto que está selecionado. Se eu não clicar em nada, eu vou orbitar em tudo que tem na cena, né? Se eu quiser orbitar ao redor dessa esferinha aqui, visualizar tudo dela, eu clico nela e vou seguir, tá? Só para a gente finalizar, então, eu vou brincar um pouquinho com a luz aqui, para vocês voltarem a ver como é que está aquela velha iluminação, né? Dentro de um contexto onde eu tenho mais geometrias, e a geometria, cada uma vai fazer um tipo de sombra, dependendo de onde tiver a luz. Então, uma luz que ela está lateral, ela projeta sombra nos outros objetos, né? Como se a gente tivesse ali um sol que está vindo de um lado, ele passa pelo meio-dia
E aí no fim do dia ele está indo lá para o final e ele está projetando essa sombra para os outros objetos. Então quando eu visualizar aqui, ó, eu vou ver que tem sombra projetada de outros objetos aqui, tá? E só para a gente ficar com a cena mais bonitinha, já estão com ela criada aí, vamos fazer o seguinte: cilindro, vou renomear aqui, cilindro, pode botar o nome do cilindro que você quiser. Quiser botar o nome do cilindro de cilindrinho, cilindro 01, fica à vontade, tá? Ah, pô, legal, você me ensinou aquele macete, botão direito, Shade Smooth. Vou botar aqui no cilindro, vai ficar maravilhoso. Ah, meu amigo, vamos com calma. O Shade Smooth ele funciona muito bem para coisas esféricas, né? Para objetos que têm arestas duras, como cubos, cilindros, ele já não funciona tão bem. Então o que é recomendado para esse tipo de objeto é o Auto Smooth, que ele vai criar uma malha onde tiver com ângulos diferentes de 90 graus, mais suavizada, e aqui em cima ele vai manter o padrão, tá? Então eu vou tirar aqui vou botar no flat, ele volta a ter aqueles segmentos marcados. Se eu quiser visualizar ele um pouquinho mais suavizado, Auto Smooth para objetos que tiverem quinas bem marcadas, diferente de uma esfera, e sigo aqui, tá? Depois tem toda uma explicação em cima de normais, esse tipo de ângulo que a gente está fazendo aqui para ele suavizar é só uma forma de visualizar o objeto mais suavizado, tá? Eu não estou botando subdivisão, não estou colocando nenhum peso aqui adicional na cena, a não ser poder visualizar ele numa forma um pouco mais de como vai ficar no render final, tá? Pessoal, acho bem tranquilo esse exercício aqui, espero que vocês tenham conseguido. Ao longo das aulas eu vou deixar a cena final já montadinha para vocês poderem baixar lá no Google Drive, mas é um exercício também tranquilo de fazer, onde a gente teve aqui desde o início a inserção de um cubo, de um plano, uma esfera e um cilindro, tá? Vamos voltar lá na nossa câmera. Então volto na cena, aperto N para esconder esse carinha daqui, aperto a câmera e vejo que a minha cena está dessa forma aqui. Se eu der um zoom in aqui com o meu scroll para frente, eu estou vendo mais de perto o que está acontecendo, mas a minha câmera ela ainda está com a mesma proximidade do objeto. Eu só estou aproximando aqui para eu ter um pouquinho mais de detalhe, mas quem vai comandar mesmo é essa janela de recorte aqui, que vai dizer se a minha câmera está próxima ou se ela está longe, tá? Depois eu posso selecionar, obviamente, a câmera e chegar mais para próximo. Vou ensinar para vocês como navegar com uma câmera, como navegar com ela como se estivesse voando. Tem muita coisa de câmera que é legal de ver, tá? Então aqui vou só fazer uma coisinha para a gente deixar a nossa cena um pouco mais bacana, tá? É uma cena que está muito simples, com pouquíssimo polígono, uma iluminação muito básica, mas já é um exercício para a gente. Eu vou só trocar esses camaradinhas aqui e vou dar um material para cada um de uma determinada cor. Isso vai ajudar a deixar a cena um pouco mais bacana, tá? Vou vir aqui nessa abinha daqui que a gente vai passar na próxima aula, todos os itens. Eu vou vir aqui em material. Cliquei no material. Qual é o material desse cilindro? Nenhum, tá vendo? Não tem nada. Material do cubo também não tem. Material da bolinha também não tem. E do chão também não tem. Vamos colocar um então? Cilindro. Eu venho aqui e clico em New para adicionar um novo. E ele já coloca o material. Mas você fala, pô, não aconteceu nada, né? Pois bem, vamos lá. Agora é só a gente trocar a cor dele. E eu vou deixar esse cara aqui um azul. Vai ficar bonitão.
e vou deixar ele um pouco mais metálico e vou diminuir esse roughness aqui, que deixa ele com uma pinta mais brilhosa assim. Ele vai ter um reflexo melhor, ele vai fazer ali um pouco do reflexo de uma cena, tá? Esse cubo aqui eu vou colocar um material vermelho nele. Então aqui na cor base vou vir aqui, vou colocar um material vermelho e a bolinha um material verde. Mas tem que ser verde? Não, você pode escolher outro aqui, ó. Você pode escolher um rosa, um azul mais claro, um laranja, tá? Só estou colocando aqui as extremidades das cores aqui para a gente poder diferenciar bem, não ficar nenhuma cor muito parecida com a outra, tá? Esse cara daqui eu vou deixar o roughness dele lá em cima. O que significa isso? Que ele não vai ter brilho nenhum, ele vai ficar bem opaco, como se fosse uma borracha. E esse camaradinho aqui, ele vai ficar um pouquinho de brilho só. Show de bola. O que a gente pode perceber aqui, pessoal? O render do Blender, ele é muito bom. O Cycles, ele calcula muita coisa já de iluminação, mesmo na viewport. Quando vocês estiverem aí com uma cena mais complexa, ele vai trazer, apesar desses objetos estarem extremamente simples, ele vai trazer uma informação de cor. Se vocês repararem aqui, ele já está fazendo, quando a luz bate nos objetos, ele já consegue fazer um cálculo aqui dessa irradiação da cor verde, do vermelho e do azul para cá. Então a gente tem aqui uma simulação de como ficaria um objeto mais real, né, através da difusão e da irradiação das cores. A gente teria aqui uma cena que ficaria bacaninha, né? Daqui a gente pode derivar para um monte de coisa, um monte de exercício, né? Seja uma entrada de um objeto desse numa cena através de uma animação, né? Se eu tivesse ele com ele fora e ele fosse entrar aqui, só o fato dele já ter sombra e ele passar por aqui, ele já cria uma interação com os outros objetos, né? Então isso aqui já traz uma coisa mais interessante para a cena. Ou se eu fosse passar um objeto através do outro, né? Então toda a questão da sombra ali, ela vai fazer com que você tenha essa percepção de que as coisas estão acontecendo. Aqui eu estou no modo de preview, logicamente que ele vai degradar a imagem, né, toda vez que eu fizer uma movimentação, porque ele não vai ficar recalculando cada movimento que eu fizer aqui. Ele dá uma baixadinha na qualidade para quando eu soltar ele falar, olha, aqui eu vou recalcular e vou te dar o melhor que eu conseguir, tá? Então a nossa ceninha final, ela ficou assim. Eu vou só dar uma mini chuchada aqui nessa bolinha, né, para a gente não ficar também, não morrer na praia com uma bolinha tão quadradinha, né? Não vou entregar a bola quadrada para vocês. Eu dei uma arredondadinha aqui na bola com um modificador de subdivision, que eu já tenho aqui no atalho. Depois vou ensinar vocês a criarem os atalhos para deixar os favoritos, os atalhos favoritos. E chegamos aqui ao final dessa primeira aula com uma primeira ceninha construída. Vou só rotacionar esse meu amigo aqui para a gente poder ver esse cara daqui um pouquinho melhor, né? Então ele traz ali uma sombra mais interessante para a cena. Toda vez que eu faço uma movimentação aqui, eu posso. Então rotacionei ele aqui e vou finalizar essa nossa aula com essa cena já prontinha. Vou dar só um materialzinho no chão, pouquíssima
ele vai ficar menos áspero, né? Quanto menos roughness tiver, menos áspero fica. E o metálico eu vou jogar lá em cima, e aqui eu vou quase ter um espelho, né? Então a nossa ceninha fica bem bacana, né? Onde eu tenho um conjunto com 3 primitivas e um plano que acabou ficando como se fosse um espelhinho para a gente, tá? Então, pessoal, essa foi nossa aula número 2, onde passamos aqui mais um pouquinho do que é o Blender. Vou jogar o roughness só um pouquinho para cima para dar aquele desfoque maroto aqui. Quanto mais roughness tiver, mais desfocado vai ficar, mais embaçado isso aqui vai ficar, né? Como se tivesse um pouco mais áspero. Então a gente encerra essa aula aqui, já pensando em próximas cenas que a gente pode fazer, trazendo novos objetos, novas iluminações e um cenário um pouco mais complexo para a gente partir para novos exercícios. Até mais, pessoal. Grande abraço.